Você sabia que mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, o nosso Deus é suficientemente capaz de não só nutrir esperanças em nosso coração a respeito de um futuro melhor, como também agir de acordo com elas, restaurando totalmente as nossas vidas. Se você não sabia disso, saiba dessa verdade a partir de hoje. E para corroborar com essa palavra, eu me lembro de uma palavra que Deus deu a Jeremias, que pode ser localizada no capítulo 32, versículo 15 do livro do profeta Jeremias, que lá está escrito assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra. Essa palavra o Senhor deu a Jeremias e também ao povo de Israel, o seu povo, por causa de uma situação em que eles estavam inseridos naquele tempo. Para eles era um tempo de muitas dificuldades, de tensão, inúmeras incertezas, por causa dos eventos que já vinham ocorrendo no território de Judá. O exército babilônico, nesse episódio do capítulo 32, já estava em sua terceira campanha militar contra o território de Judá e, nessa ocasião, estavam cercando as muralhas de Jerusalém com a intenção de destruí-la, saquear a cidade e levar o restante do povo ao exílio como escravos do seu império. E para piorar ainda mais a situação de Jeremias, que estava inserido nesse contexto, ele havia sido preso pelo rei Zedequias, o rei da sua nação. E o rei acusava ele de estar profetizando contra Judá e a favor da Babilônia, dizendo que Deus permitiria a destruição da cidade e o cativeiro do povo. Isso por causa da desobediência e da rebeldia que o povo já vinha há muito tempo tendo para com Deus. O texto não nos informa muitas coisas a respeito da prisão de Jeremias, mas no versículo 8 do capítulo 32, Jeremias vai nos contar que, estando ele preso, o Senhor falou com ele, ou melhor dizendo, o Senhor deu a ele uma ordem. O Senhor disse para ele que o primo dele iria até onde ele estava preso e pediria para que ele comprasse uma terra na condição de parente mais próximo, e faria esse pedido se valendo da lei do resgate. E o Senhor disse a Jeremias que quando isso acontecesse, era para Jeremias comprar o terreno do seu primo. Assim como o Senhor disse, aconteceu, e como o Senhor ordenou, Jeremias obedeceu. Agora, olhando para esse texto rapidamente, nos pareceu algo simples de se obedecer, não é verdade? Mas eu creio, meus amados, que não foi tão simples assim. E deixa eu te explicar por quê. Ananote era uma cidade pertencente ao território de Judá, que já havia sido destruída pelos babilônicos em uma de suas duas primeiras campanhas militares. Sendo assim, aquela terra nem era mais do primo de Jeremias, e não faria sentido ele pedir tal coisa a seu primo se aquilo não pertencia mais a ele. E é aí que as perguntas começam na nossa mente. Por que Jeremias investir em algo que nem para devolver serve? Por que ajudar alguém em algo que não vale a pena? A terra foi destruída, os babilônicos tomaram posse, não vai adiantar de nada. A Bíblia não diz, mas eu creio que coisas do tipo podem ter passado pela cabeça de Jeremias. Afinal, meus amados, ele era um ser humano como nós somos. Mas o fato é que, independente disso ter passado ou não na cabeça dele, o que Jeremias decidiu fazer foi obedecer a palavra do Senhor, obedecer a ordem que Deus tinha dado para ele. Saibam que isso só aconteceu para que, por intermédio desse ocorrido, ficasse não só no coração de Jeremias, mas também do povo de Deus uma palavra, ou seja, uma promessa de Deus, afirmando-lhes que, apesar da cidade ser destruída,
e do povo ter sido levado cativo, sobre eles estaria uma promessa de Deus. Uma promessa de não só libertá-los dessa condição de escravidão, mas também de restaurar toda a sua vida. Sabe, meus irmãos, muitas coisas, se não todas em nossa vida, estão sempre nos mostrando que não devemos investir nas palavras de Deus, porque talvez não seja o momento certo ou porque talvez não vai valer a pena o investimento. No caso de Jeremias, a forma dele investir na palavra de Deus foi financeiramente, quando ele comprou o terreno do seu primo, segundo o que o Senhor lhe ordenou. Mas investimento não se trata somente de dinheiro, mas de fé, de esforço, de amor, de atenção, entre muitas outras coisas. Irmãos, para pensar. Sabe quantas vezes nós deixamos de investir nas palavras de Deus? Por exemplo, na nossa família, só porque ela não está como gostaríamos que ela estivesse. E os nossos sonhos? Quantas vezes deixamos de investir nos nossos sonhos, segundo o próprio Deus nos ordenou, só porque parece loucura aquilo que Deus mandou que a gente fizesse, que a gente acreditasse? E sabe o que acontece? Por não obedecermos a palavra do Senhor, a palavra que Deus nos deu em relação à nossa vida, nós deixamos de colher os frutos da semeadura, simplesmente porque não semeamos, ou seja, porque nós não investimos na semente, na palavra de Deus. O que Jeremias fez pelo seu primo se chama resgate. Ele, como parente mais próximo, tinha que comprar a terra do seu primo e depois devolver essa terra para o seu primo. Esse é o significado da palavra resgate. Um valor que cobre a dívida de alguém e que restitui a esse alguém o que ele perdeu por causa da dívida. E como isso é maravilhoso de ouvir, porque, amados, foi exatamente isso que Deus fez por nós. Ele nos comprou com o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo, para que por meio de Jesus Cristo nós tivéssemos a nossa vida de volta. Nós tivéssemos de volta tudo aquilo que o inimigo roubou e destruiu nas nossas vidas antes de Cristo. Deus prometeu àquele povo que eles não só seriam libertos daquela situação, mas eles teriam vida, eles seriam restaurados de tudo aquilo que o inimigo trouxe dano para a vida deles. E sabe por que isso acontece? Porque o nosso Deus é um Deus responsável. Ele jamais deixará o inimigo prevalecer sobre a vida do seu povo, sobre a vida dos seus filhos. É por isso, queridos, meus queridos irmãos, que vale a pena investir em obediência na palavra de Deus, nas direções que Deus dá para a nossa vida, porque só a palavra de Deus tem poder para nos garantir que, mesmo que passemos por muitas aflições, podemos passar por elas e sem perder a fé de que não importa quanto tempo leve, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, meus amados, invistam na palavra de Deus, invista em obediência naquilo que Deus mandou você fazer, naquilo que Deus mandou você acreditar, porque hoje o que aos seus olhos parece uma terra infértil, amanhã será ela que irá brotar frutos da sua fidelidade para com Deus, que serão regados pela fidelidade dele para com você. O meu desejo continua sendo o mesmo, que essa palavra, que a palavra de Deus permaneça na sua mente e no seu coração, fazendo em você, por você e através de você aquilo que só a palavra de Deus tem o poder de fazer.